Não estou muito interessada no que o outro pensa sobre mim e nem posso permitir que o outro defina quem eu sou, né? E aí, a partir desses questionamentos, me vieram algumas perguntas. O que é isso que você tanto quer do mundo que você mesmo não está se dando, né? Tanto Gilberto Gil quanto Djavan, eles realmente são orixás. Eu costumo falar até, assim, intimamente, que eles são faraós da música, assim, pra mim. É uma régua e de um lado tem sombra, do outro lado tem luz. E você só vai ter que trabalhar pra saber de que lado da régua você vai estar mais próximo. Você traz do mundo das ideias alguma coisa que não estava aqui, né? E isso tá em tudo, tá em ter feito essa cadeira dessa forma, em tudo. A criatividade, ela é um tipo de deusa, né? Papo de Música, recebendo a cantora, compositora, minha amiga de longa data, pisciana, Xenia França. Quero começar perguntando pra você quais eram os sons que habitavam a sua casa? Olha, infância eram muitos. Eu nasci na Bahia, todo mundo sabe, e fui criada na Bahia. E existe uma coisa que na Bahia não existe silêncio, né? Tipo, nas cidades. Eu fui criada em Camaçari, então você tá sempre ouvindo alguma coisa, os sons das outras pessoas, você tá sempre ouvindo música em geral. Tá todo mundo sempre ouvindo música muito alto. Mas eu me lembro muito da voz da minha mãe, quando minha mãe estava em casa. Minha mãe, quando estava em casa, sempre muito alegre, assim, cantando e colocava música e tal. Tudo que eu ouvia, quando eu era criança, não tinha uma curadoria. Era, tipo, free, entendeu? Olodum, próprio Gilberto Gil, enfim. Mas misturado com Fafá de Belém, que minha mãe ouvia muito. Tinha os vinis, né? Tipo, Simone, que eu me lembro muito claro, assim, esses vinis que tinham lá em casa. Simone e Fafá de Belém, minha mãe amava. Então, de final de semana, que era os dias de folga dela, ela colocava bem alto, assim. Como que foi pra você, nesse segundo trabalho, filtrar essas referências? Porque o primeiro, quem tem uma escuta um pouco mais profunda, é perceptível várias referências. E nesse já tem alguns filtros. Você já foi para alguns caminhos. Sim. Nesses 5 anos que difere, né, que separam o primeiro do segundo, como que você filtrou o que você queria colocar nesse novo trabalho? Fabi, o meu primeiro disco, ele naturalmente se tornou minha própria referência. Eu me tornei minha própria referência, porque tinha uma ingenuidade no primeiro disco, mas não é uma coisa randômica ou aleatória. Tem bastante técnica, como eu consegui, junto com as pessoas incríveis que trabalham comigo, imprimir e expressar uma coisa tão única, não tinha como eu não virar minha própria referência. E nesse segundo disco, com espaço de tempo, eu levo tempo, eu vivo o meu próprio tempo. Eu não vivo de agonia e streams e não sei o quê. Eu preciso de tempo para criar, para receber. E eu acho que fazer disco é um negócio que tipo, é tudo que você vive, né? Os livros que você leu, as experiências que você viveu, as conversas longas que você tem com seus amigos, sim, as coisas que você viu. Então tudo isso acaba virando trabalho para mim. E aí foi meio tipo um processo alquímico, né? Repeti a produção do disco com Lourenço Rebetéis e Pipo Pegoraro, que são os produtores do meu primeiro disco, junto comigo. E se divertir, assim, a gente já estava passando por uma situação, eu produzi o disco durante a pandemia, né? Então a gente já estava passando por uma situação inédita, bastante dura, assim. E aí todo mundo foi viver aquele luto e tal. E aí desse luto vieram as coisas, os questionamentos que já eram coisas que já estavam ali em mim, as minhas expressões, as minhas impressões do mundo, assim. No primeiro disco, em termos de poesia e narrativa, talvez eu tivesse muito conectada pelo mundo exterior, assim, pela opressão que o mundo exterior nos oferece e tudo isso. E aí, no segundo disco, na feitura do segundo disco, eu começo a perceber que eu não estou muito interessada no que o outro pensa sobre mim e nem posso permitir que o outro defina quem eu sou, né? E aí, a partir desses questionamentos, me vieram algumas perguntas. O que é isso que você tanto quer do mundo que você mesmo não tá se dando, né? Nada sei do meu destino, eu que faço o meu caminho, mas a vida não quer julgar. Talvez ainda exista um lar.
autorreferência artística, assim, eu sempre gostei de muitos artistas. Eu tenho uma lista infinita de artistas que eu não consigo nem começar a falar aqui, porque senão a entrevista vai ser só de eu dando a minha lista de referências. Mas essas referências são sempre sobre o processo criativo de outras pessoas, né? A expressão de outras pessoas. Quando você começa a fazer o seu trabalho, você começa a de fato, literalmente, a mergulhar num buraco negro, assim. Você vai usar essas referências, mas no fundo, você está colocando ali a sua maneira de ver como é que você cria, né? O seu método de fazer é ali na hora. Me tornar minha própria referência tem a ver com várias coisas, com arte, tem a ver com autoconhecimento, porque sem você se tornar sua própria referência, você fica diluído nas coisas, nas pessoas, você fica sem personalidade. E eu acho que desde o primeiro disco, uma coisa que era muito importante para mim era entregar um bom trabalho e de desenvolver um trabalho próprio, assim, de desenvolver uma linguagem. E aí vem essa parada, em termos poéticos, de eu ser uma pessoa, de ter esse nome, me chama Xênia Érica Estrela França, que foram os meus ancestrais que me deram. A primeira pessoa a receber esse sobrenome no mundo já estava predestinado a me dar esse sobrenome. E tem uma ligação tanto horizontal quanto vertical. Na minha cabeça, funciona meio como quando eu paro para observar essa criação, como eu estava falando antes, quando eu paro para olhar a natureza e ver que eu também faço parte dessa inteligência e que lá dos confins do colapso da estrela mais distante, quando eu entrei aqui, na hora que eu entrei aqui, tinha uma televisãozinha na porta do elevador e tinha uma notícia. Uma estrela recupera o brilho após uma explosão magnífica e encanta os cientistas. Na hora que eu estava entrando aqui, eu falei, não é possível. Então, tudo é muito assim, muito conectado. E aí eu penso que dessa viagem, dessa explosão estelar, vem materiais muito importantes, químicos, ouro, prata, tudo que a gente precisa para esse planetinha que está exatamente posicionado, nem tão próximo, nem tão distante do Sol, isso é exatamente o que a gente precisa para poder colapsar a nossa existência. Então, tanto de cima quanto daqui de baixo, tudo se alinhou para poder esse trabalho, para o colapso da minha própria existência e eu poder ser a expressão dessa existência. Duas referências que eu gostaria que você conversasse com a gente sobre, são dois mestres que estão atuando, ativos, que continuam nos passando muitas mensagens que a gente costuma chamar, né? Eu costumo brincar, até me arrepio às vezes falando deles, são os orixás da nossa música, né? Que é Gilberto Gil e Djavan. Queria que você tentasse racionalizar a importância desses dois, não só dentro do seu trabalho, mas dentro de tudo aquilo que a gente consome como música. Tanto Gilberto Gil quanto Djavan, eles realmente são orixás. Eu costumo falar até, assim, intimamente, que eles são faraós da música, assim, pra mim. E pra todos nós, né? Tipo, pra todo mundo que tem essa conexão com a música brasileira, não tem um capítulo, nenhum capítulo da música brasileira que não contenha Gilberto Gil e Djavan. Eles criaram um lastro muito sólido para que eu, Xênia Érica Estrela França, possa ter a audácia de dizer que eu sou uma artista hoje. Tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi, tudo que eu me debrucei vem desses caras, sabe? Então eu tenho uma devoção, assim, absoluta por Gilberto Gil e Djavan. E já era um sonho antigo poder gravar coisas deles e quando eles autorizaram foi assim, realmente uma grande bênção. Gil não é só um músico, Gil é um filósofo, ele é um sábio, ele é um alquimista, ele é um poeta, sabe? Você vai colocar ele em várias categorias, assim, e você vai encontrar uma mandala. É incrível como parece que ele tem um acesso, uma conexão direta com o Criador. Certamente tem. Sabe? Tipo, como ele consegue facilitar sentimentos complexos da nossa natureza como seres humanos. Djavan, como ele consegue elocubrar sobre o amor de uma maneira tão fácil, como ontem eu estava falando com minha amiga. Amiga, sabe uma coisa que eu gosto de fazer às vezes? Não é sempre não, mas eu gosto de chorar, dormir ouvindo Djavan e chorar. Limpa tudo, assim, é tão bom no outro dia você falar, nossa, obrigada, Djavan. Além de eles conectarem muito fácil nos 4 cantos do Brasil,
é uma música muito complexa. Muito. É uma música muito difícil. Sim. Né? Uma música muito difícil de ser executada, de ser compreendida. Desde a poesia o violão de Gilberto Gil, a gente estava falando isso na turnê agora, que só o violão de Gil já devia ser uma matéria nas universidades de música, porque é muito específico, é muito ele, é muito genial. Tenho amor por esses dois e por tantos outros. É uma glória, é uma grande glória mesmo. Eu quero falar de outra pessoa que você também tem muito amor, eu também tenho muito amor e que infelizmente a gente perdeu ano passado, que é a Lethieri Leite. Sim. O seu disco é um disco que traz a percussão. E eu queria saber como é que você trouxe essa percussão toda para o seu trabalho. Lethieres, ele existe eu, e assim, eu posso falar isso por muita gente que eu conheço, que existe eu e muita gente que eu conheço antes e depois de Lethieres. Como esse mano, simplesmente ele abriu, assim, um portal, como ele abriu um portal inacreditável nas nossas cabeças, assim. Ele me fez e fez muita gente enxergar a nobreza desse trabalho e quase como que devolveu pra gente essa nobreza, entende? Como ele dispôs, não só assim, não só a questão musical, que já é tudo, mas a disposição da orquestra em colocar, né, os atabaques, que são os tambores que vêm do terreiro de candomblé. Toda a linguagem da música brasileira basicamente passa por esse lugar. Sim. Então, já lá atrás, antes de conhecer a Lethieres, eu trabalhava no Aláfia e a gente já tinha uma pesquisa de percussão brasileira. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ver a Rumpless no Sesc Pompeia, eu voltei para casa com dor de cabeça, assim, foi muito sério. Voltei muito emocionada, chorei muito. E realmente, quando eu conheci a Rumpless e Lethieri Leite, eu entendi que eu queria ter o meu trabalho solo, porque ele me entregou algo, ele me deu a chance de eu perceber que essa música, ela é muito universal, ela é muito infinita, é uma região abissal de conhecimento. Você vai poder criar infinitos desdobramentos com esse tronco diaspórico que é o ritmo que vem de diáspora. Foi um presente mesmo ter a honra de ter conhecido ele, de ter tido uma conexão, mesmo que mínima, ter visto ele em cena, o maestro que regia com cachixis. Isso é lindo. A coisa mais linda de todas, e assim, vou levar isso pelo resto da minha vida e vai estar na minha música com certeza de alguma forma pelo resto da minha vida. Enquanto eu cantar, enquanto eu estiver produzindo, Lethieres vai ser sempre uma referência para mim. Eu tô me lembrando de uma vez que a gente conversou e você me disse que a beleza, muitas vezes, tira o sentido do som. Eu acho que por causa dessa mentalidade, às vezes a imagem tende a estragar um pouco a experiência. O olho estraga um pouco a experiência. Quando você vê, você já taxa, você já classifica, você já coloca dentro de um quadrado. Você ainda pensa assim hoje? Não, completamente não. Porque a beleza é tudo, assim como o som é tudo. Tudo é som, tudo é frequência, tudo está vibrando de uma forma lenta ou muito rápida, organizada de maneiras diferentes, tudo é música. Assim como tudo é beleza. Você sai aqui, você vai parar um segundo para olhar qualquer coisa, para ficar, se demorar em olhar qualquer coisa, tudo é bonito. Qualquer lugar do mundo que você vai, qualquer lugar do Brasil que você vai. Eu acabei de voltar do Canadá e eu tive uma experiência de ir para as montanhas lá e foram 2 horas de carro. E a vegetação, ela é toda igual, ela é pinheiro. Sim, sim. E aí eu acabei de voltar do Recôncavo e é muito incrível como a vegetação no Brasil é outro tipo de beleza, mas a vegetação no Brasil são desdobramentos de si mesma, sabe? Tipo, a natureza no Brasil parece que ela fica o tempo todo criando a partir de si mesma. Então, quando você olha, você fala, é muito bonito. Chega a ser sufocante, assim, você fala... Como pode ser tão belo? E tudo é a mesma coisa. É só estar organizado de maneiras diferentes. Sim. Então, eu acredito que nada está separado. Naquele momento, eu estava vendo as coisas separadas, né? Talvez, nesse momento, eu estivesse me referindo a alguma coisa específica relacionada, talvez, a essa coisa da beleza física, né? Da beleza estética, de um certo medo que talvez eu tivesse nessa época de que vender uma imagem prejudicasse o meu trabalho como cantora, como compositora, como música. E hoje eu tenho plena consciência de que que tudo é
entende? Tudo é. Todas as formas de vida, todas as cores, toda a abundância de beleza, de sons que a natureza é capaz de criar em si mesma, não pode ser uma coisa em detrimento da outra, entende? E já que eu sou um sistema dentro de outro sistema, dentro de outro sistema, eu sou belo e eu sou a música. Eu entrei em contato com muitas coisas muito belas, né? Para você reconhecer o seu brilho, você tem que conhecer sua sombra. É uma régua e de um lado tem sombra, do outro lado tem luz. E você só vai ter que trabalhar para saber de que lado da régua você vai estar mais próximo. Óbvio que a gente nunca vai estar no ápice, né, da luz, nem no ápice da sombra, mas a gente flerta, né? Sim. E o equilíbrio, de fato, é a grande sacada, assim. Ânimos, Ânima, por exemplo, é uma faixa que fala bastante disso, que tem participação do maestro Arthur Verocai, outro genião maravilhoso que está no disco. Meu irmão, seu irmão, meu irmão. A beleza, o feminino, foram grandes guias, grandes bússolas nesse trabalho. Quando você fala sobre luz e sombra e sobre encontrar esse equilíbrio, eu me lembro dos primeiros versos de Renascer, que você fala sobre erros e acertos. Sim. E aí eu queria saber de você, que não tem agonia nesse nosso mercado, que é tão efêmero, que nos exige tanta rapidez, quais são e quais foram nesses 5 anos seus erros e seus acertos? Sim. A ponto de você renascer, né? Eu acho que os erros não permitir, permitir isso, permitir que o olhar do outro seja a pauta, né? Eu acho que é difícil, isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco. Deixar que as outras pessoas, que o mundo determine quem você é. Isso vai levando você para um lugar tão obscuro. Sim. Quando você vê, você já não sabe mais quem você é, onde você está. E para poder eu reconhecer que eu sou uma pessoa única, eu tive que olhar para esse lugar, né? Essa coisa também de não me colocar acima do bem e do mal, né? Tipo, isso também é uma armadilha. Dentro das pautas todas, eu ainda sou um ser humano. E essa humanidade só eu vou poder me dar. Então, compreender os meus arquétipos e trabalhá-los para que eles ajam ao meu favor e não contra mim, esse foi um grande acerto. Um grande acerto para conseguir me encontrar nesse lugar, né? Então, nós somos seres potencialmente tecnológicos. Nós somos seres, como todos os outros seres, que estão conectados a tudo na natureza. E eu não posso negligenciar isso e pegar o meu poder e entregar na mão de outras pessoas, né? Como diz Djavan na última música, reserve o mito da magia só para você. Pegue o seu poder e use ele para você. Essa é uma mágica muito importante e que, se a gente parar um segundo só para observar que a gente nem pensa sobre respirar, a gente nem pensa sobre isso. O ar está aqui e a gente simplesmente respira. Nessa respiração, o seu pulmão sintetiza o oxigênio, leva para o coração e o seu coração não vai deixar nenhuma menor parte do seu corpo sem oxigênio. Entre outras milhares de coisas. É tão bonito, é tão inteligente que eu não tenho o direito de desistir. Eu não tenho o direito, tenho que continuar alimentando esse sonho. Eu tenho que continuar alimentando essa potência para me conectar com pessoas como você e tantas outras pessoas maravilhosas que eu conheço e colapsar essa egrégora mesmo de luz, porque o que é feio, o que é esdrúxulo, não tem vergonha de pegar um megafone e sair vociferando. E as pessoas mais legais que eu conheço ficam sempre ali tímidas, com medo e entregando seu poder a outras pessoas. Então, acho que Renascer, ela me deu essa perspectiva de tipo, você é você. E só você vai poder se dar o que você precisa. Você vai ter que dar uma mergulhada aí, mas você vai encontrar alguma coisa. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaiô. Palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com a peneira, escantear o índice na prateleira. Eu acho que o artista, em geral, e aí usando esses artistas que são nossos mestres, e é uma coisa muito linda, porque às vezes, quando eu vou viajar, né, e sei de tudo isso, eu sinto tanto orgulho
por exemplo, de ter Gil. Gil é brasileiro, entendeu? Sim, eu também. Porque eu amo tanto, assim, eu amo Herbie Hancock, Esperanza Spalding, eu amo todas essas pessoas. Mas quando você chega nesses lugares, você fala, nossa, o Brasil não deve nada pra ninguém. Você falou isso. Eles são mestres planetários mesmo. Gil é brasileiro e é contemporâneo a nós. A contemporânea a nós, Gil é baiano, de Ituaçu. É incrível. Sabe, como isso aconteceu, entende? Sim. Esse é o poder da arte. A arte é uma divindade. A arte, ela habita no nosso campo astral. E a gente, todos nós somos artistas. A gente pode acessar a arte de diferentes formas. A gente está falando aqui só da música porque é o nosso assunto. Mas todo artista tem um fio de prata, de ouro, conectado a esse tubo, a esse canal que a gente só deixa, né, passar, só permite. Essa foi também uma experiência que, para mim, no segundo disco, foi um desafio, essa coisa de me abrir mais, me deixar mais a compositora vir, a compositora falar e estar diante da presença da arte. É algo que é inexplicável, porque acho que é um canal de expressão divina mesmo, assim. Eu tô falando de um lugar bem místico. Sim. Porque no dia a dia talvez nem seja assim que a gente pense. Mas é do lugar da divindade mesmo que eu associo essas pessoas e o artista em geral a canalizar algo que não existe, que não está aqui. Você traz do mundo das ideias alguma coisa que não estava aqui, né? E isso está em tudo, está em ter feito essa cadeira dessa forma, em tudo. A criatividade, ela é um tipo de deusa, né? E se a gente está aberta, é só amor. É só amor que tem para vir. Para encerrar, eu queria te perguntar como é que você consegue não se agoniar. Primeiro que eu amei o verbo, agoniar. Como é que você consegue não se agoniar num mundo que quer nos colocar em prateleira, que, como você bem disse, a expectativa do outro às vezes acaba deixando a gente... suga a nossa energia, né? Como é que você consegue não se agoniar? Fabi, eu vou ser mais sincera com você que eu já fui na minha vida numa entrevista. Eu sou uma pessoa muito agoniada, entendeu? Eu só faço parecer fácil. Hoje eu tenho muitas ferramentas, eu sou muito mais consciente, por exemplo, do que no meu primeiro disco. No primeiro disco eu tava, eu quero dizer, sabe? Eu queria muito, tipo... colocar o dedo em vocês, sabe? Tipo, sim. Só que isso também machuca a gente, né? A gente fica muito machucada. A gente, eu quero carinho, sabe? Essa coisa da mulher negra, sabe? Tipo, que é a coisa, que é um ser maravilhoso, mas num lugar que você sai de uma prisão e entra em outra, entendeu? Sim. Eu sou um ser humano complexo, cheia de ansiedades, eu preciso fazer terapia, eu preciso fazer 1000 coisas para parecer fácil, para parecer essa pessoa aqui. Eu tenho que utilizar, assim, muitos canais, eu tenho muitos terapeutas, eu tenho muitas formas de tentar não me agoniar. Em geral, eu estou geralmente tentando ali mais na régua do equilíbrio do que da agonia. Mas tem hora que vem, porque é desafiadora, é muito desafiador. Sim. Você vê num país como o nosso, que está sempre dizendo que você não existe, você não está ali. Mesmo que dentro da experiência que a gente está vivendo hoje, apareçam mais gente como eu, né? E isso é muito bom, porque isso é ação do tempo. O tempo vai fazer todas as mudanças necessárias. As outras energias e os outros orixás servem ao tempo, porque o tempo é a dimensão que contém tudo. Tudo contém tempo. Então, para mim, é importante não perder o foco de mim. Eu estou focada em estar focada em mim, entendeu? Porque senão, se eu olho para o lado, se eu paro de olhar para mim, que pode parecer um pouco egoísta, mas isso não tem nada a ver com egoísmo, isso tem a ver com presença. Eu tento trabalhar a minha presença, porque essa foi a única ferramenta que eu achei que fez sentido, assim. Quando as coisas começaram a perder o sentido, foi a presença que me trouxe de volta para
para um lugar que eu nem conhecia, assim. Então, é uma coisa que está no meu trabalho. Nesse trabalho é algo que eu deixei que isso aparecesse, inspirar as pessoas nesse lugar, mais do que dentro do manifestação de consumo e tudo mais. Eu acho super legal. Todo mundo tem que viver o melhor. Eu acredito que todo mundo tem que ter o mínimo. A gente está em 2022 lutando pelo básico, né? Todo mundo tem que ter o básico para depois a gente pensar, né? A gente ter a capacidade de pensar. Ninguém pensa com fome, ninguém, né? A gente precisa morando na rua. Então todas essas coisas são urgências, né? Mas a urgência máxima para mim é eu ser o máximo que eu conseguir, sabe? Lutar pela minha integridade, trabalhar pela minha integridade, pela minha paz de espírito, pelo meu bem-estar, pelo meu auto-amor. Tudo isso é tecnologia pura. Amor é tecnologia, amor é a energia que move tudo. Amor é tempo. Então a gente se conectar com isso e eu ser uma artista, se eu posso me chamar assim, que posso inspirar as pessoas a se verem como elas realmente são, que elas são maiores que elas pensam que elas são, mais do que a roupa bonita que a gente veste e tudo mais, que nós somos a potência mais potência, que a gente está dentro de uma potência e a gente está dentro de outra potência, a gente está dentro de outra. Se eu puder, com música, arrastar uma multidão para esse lugar, Deus me colocou no lugar certo. Muito obrigada por essa troca, é sempre ótimo conversar com você. Eu tenho certeza que os nossos ancestrais estão lá aplaudindo. Ah, sim, eu adoro, eu sempre falo isso para as minhas amigas, eu falo, toda vez que a gente acerta os ancestrais, eu falo, nossa, arrasou! É isso mesmo. Obrigada, axé. Gente, eu tô... Olha, não tá dando não, sério. Não está dando pra mim. É pra chorar mesmo. Chorar é bom. Chorar é maravilhoso. Mas sério, eu levei pra terapia essa música. Eu fico muito feliz.